Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no podcast de hoje eu vou conversar, né? Vou refletir, na realidade, aqui sobre um assunto que me interessa. Eu fui despertado ao interesse há bastante tempo, que é a questão da responsabilidade do gestor, do líder, né? Em relação às pessoas que ele lidera. E e a questão da humanidade, né, que às vezes na função da liderança ou na gestão, né, a gente é impelido à desumanidade, né? Então, o podcast de hoje é sobre isso. Bom, uma vez eu dei uma palestra para uns alunos do IFSU, IFRS, né? A convite de um professor, de uma professora de lá, indicada por um dos meus colegas de trabalho. E se eu não me engano. Não, acho que eu tô confundindo. Eu dei uma... Foi sim. Acho que foi sim. Bom, e essa palestra, eu sei que em algum momento, né, eu coloquei lá que uma dos objetivos, né, do gestor de manutenção, especificamente, porque eu acho que a matéria da professora era a manutenção, né, era diminuir a carga de trabalho da sua equipe de alguma forma. Então, e isso foi a primeira vez que eu toquei nesse assunto, né, de tu promover, de certa forma, a saúde e o bem-estar dentro do que tu consegue, né, para a tua equipe. E, inclusive, eu fiz uma palestra sobre isso que está no meu canal do YouTube. E tem vários vídeos, né, lá no meu canal do YouTube. Então, qual era a minha premissa, né? Bom, quando eu fui assumir a equipe, a gente esticava o horário, por exemplo. Eu entrava 7h30, 5h18 não tinha como ir embora, porque tava tudo quebrado, né? E aí vai lá e estica até meia-noite, não imagino. Isso aí, 9 anos atrás, 10 anos atrás. Aí o cara entrou 7h30 e vai esticar até meia-noite, né? Isso acontecia. Obviamente, né, o trabalho de manutenção, mecânico muito mais do que elétrico, né, ele é muito braçal, né? O eletricista ele se desgasta muito caminhando, subindo escada, etc. O mecânico se desgasta também fazendo isso, mas é muita força com equipamentos muito pesados, na grande indústria, né? Então redutores de 2 mil quilos, né, 2 toneladas, às vezes mais, marreta, maçarico, lixadeira, um negócio complicado. Então, isso desgasta as pessoas. Então, o que mais tem dentro da área mecânica de manutenção é pessoas encostadas, afastadas, com problema na coluna, né? E justamente por quê? Por causa desse trabalho não só excessivo, não só desgastante, como um trabalho não planejado e às vezes sem as ferramentas corretas. Então, a minha premissa é que a partir do momento que eu consigo desenvolver não só melhores ferramentas, né, para o meu pessoal, consigo adequar o quadro à necessidade dos equipamentos, né? Então o quadro quando vê está menor, eu preciso aumentar o quadro, ou eu preciso fazer algumas reduções de carga de trabalho através de terceirização, né? Ou eu tenho que melhorar a estratégia de manutenção para conseguir diminuir o número de quebra. Ou preciso promover reformas. Isso diminui a carga de trabalho emergencial, diminui a carga de trabalho corretivo, diminui essa carga de trabalho imprevisto, logo, né, isso diminui o desgaste físico, diminui um sistema de trabalho que prejudica a saúde das pessoas. Bom, né, então a premissa era essa. Na época da palestra, não sei se, acho que não está no YouTube. Não, até está no YouTube. Se pesquisar, acho que está no YouTube. Não estava bem claro que era assim, né? Então eu já esclareci esse ponto algumas vezes.
e coloquei, já fiz palestra, né, que nem eu falei no canal do YouTube sobre isso. Bom, no último curso, né, que eu dei sobre gestão, sobre liderança, eu aprofundei um pouco mais esse tema, tentando conscientizar, né, e já fiz alguns vídeos a respeito disso, que tu como líder, tu como gestor, né, de pessoas na área de manutenção, você tem dois tipos de compromisso, um compromisso com a empresa e um compromisso com as pessoas. Ninguém fala disso em lugar nenhum, né? Eu nunca vi, isso que eu estudo bastante, né? Tem um monte de livro, leio literatura de gestão brasileira, leio literatura de gestão americana, europeia, né? Então, e não se vê muito essa questão, né? Na ótica do negócio, as pessoas são meio para um determinado fim. Elas não são um fim em si mesmas. Então, o funcionário não está trabalhando direito, demite, não tem rendimentos, tu troca. Então, né, a sobrevivência da empresa ela acaba sendo superior, né, à necessidade das pessoas. E essa é a visão tradicional, sempre foi assim, mas só que simplesmente hoje em dia, não é que hoje em dia, nunca deu para ser assim, né? Nunca deu para te ficar fazendo economia em cima das pessoas, porque isso na realidade isso é uma ótica meio que remonta, né, ao escravagismo, né? Então, hoje a grande maioria dos gestores, eles são desumanos. Mas eles não são desumanos conscientemente. Eles são impelidos a ser desumanos e porque eles são despreparados para lidar, de fato, com a pressão que a empresa impõe a eles e a necessidade das pessoas. E existem algumas pessoas que são gestores, né, líderes, etc., que realmente são desumanos, mas eles são despreparados. Mas eu prefiro acreditar que a grande maioria realmente é despreparada. Por quê? Porque remontando, né, o que eu estava falando desse curso que eu dei, quando tu é gestor, líder, tu tem a tua equipe, né, e através dessa equipe que tu vai atingir os resultados para a empresa. Não vai ser sozinho. Obviamente vocês vão entregar para a empresa um resultado. Mas, em contrapartida, a empresa tem que te entregar alguma coisa também. Então, o desenvolvimento das pessoas, né, da tua equipe, às vezes não é interessante para a empresa ou ela não tem estrutura e ferramentas que possibilitem você conseguir fazer isso. Mas, mesmo assim, isso é uma responsabilidade humana que tu tem com essas pessoas. Então, obviamente, né, que as pessoas que são gestores, às vezes tem uma equipe, né, complicada, cultura difícil, vão pensar, pô, cara, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande, o pessoal é complicado, não quer trabalhar e etc. Eu sei de tudo isso, né? Mas isso não muda em nada a tua responsabilidade. Nada. Né? Então eu conheço pessoas que já vivenciei isso, né? Que por não saberem lidar com a pressão, né, da responsabilidade de serem gestores, acabam descarregando isso tudo nas pessoas, né? Em algum momento mais inexperiente, eu acabei fazendo isso de alguma forma. Até certo ponto, se tu é imaturo, isso até é aceitável. Depois que tu vai ganhando maturidade, não pode ser mais assim, né? Tem que ter uma maneira de lidar com as pessoas, primeiro, sempre educada, né? Sempre respeitando os limites, né, do trabalhador, sempre se colocando no lugar da pessoa, né? Nunca expondo ela a nenhum tipo de risco, nunca, né, prejudicando a saúde dela de alguma forma. Por exemplo, um gestor, né, supervisor, encarregado, líder, coordenador, manda o cara fazer um serviço, não sabe nem se o cara tem ferramenta para fazer adequada, obviamente está prejudicando o cara de alguma forma, né? Se a tua ferramentaria não tem talha de 3 toneladas, tu quer levantar algo de 2 toneladas de meia com 2 talhas de 1.500. Tá de sacanagem, né, cara? E esse tipo de coisa que parece banal, assim, mas que é a realidade da coisa, que é o que gera os acidentes, que é o que gera essa incapacidade de enxergar que ali naquele trabalhador tem uma pessoa.
E o inverso também é verdade, mas eu vou chegar lá. Vocês lidam com pessoas, com seres humanos, vocês não lidam com um trabalhador, com um mecânico, com um supervisor, com um gerente. Isso aí são só nomes que a gente dá para cargos que a pessoa está ocupando ali, mas ela não é isso. Ela é uma pessoa. E tu não te conecta a cargos, tu te conecta a pessoas. Então, o desumano da coisa é tu saber que a tua equipe não tem ferramenta e tu não providencia isso pra tua equipe. É tu saber que tá quebrando tudo e tu acha que se trabalhar mais vai resolver. Não vai, cara. Às vezes é falta de estratégia. A desumanização tá em tu não querer saber como as coisas são feitas. É tu te preocupar com o resultado sem dar recurso. A desumanização tá, e isso é uma coisa que eu já falei várias vezes, é tu ser um gerente de manutenção, um coordenador, trabalhar 5, 10 anos numa empresa e nunca ter promovido ninguém, cara. Nunca ter dado aumento para ninguém. Estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Cara, faz uma reflexão, que tipo de trabalho, que tipo de ser humano tu é, onde tu não consegue melhorar nada para ninguém. Tu não consegue fazer nada para ninguém, tu não consegue ensinar ninguém a nada, tu não consegue oportunizar nada para ninguém, sendo que tu poderia, né, dentro de um cara que está na função de supervisor, de coordenador, de gerente, ele pode oportunizar várias coisas. Tu não consegue criar cargo, tu não consegue aumentar salário, tu não consegue nada porque tu não quer. Não é porque a empresa te impede. Então, humanamente falando, a gente tem que entender que um acréscimo financeiro no salário de uma pessoa muda a vida da família dela. Uma promoção muda o status social de uma pessoa. Uma promoção muda, talvez, a carreira da pessoa para sempre. E se tu tem a oportunidade de fazer isso, tu tem a obrigação de fazer isso. Você não pode, eu já falei que o gestor ele não pode se limpar nas pessoas. O que é se limpar nas pessoas? É se isentar da responsabilidade e empurrar a responsabilidade de tudo em quem está trabalhando. Né? Ele não pode fazer isso. Mas ele não pode também se promover em cima das pessoas, se valer em cima das pessoas, porque gerente, coordenador, supervisor não mete a mão em ferramenta nenhuma, cara. Tu não faz nada, tu não levanta uma talha, tu não faz, cara, não é tu que faz isso. O trabalho mais pesado não é teu. O risco de perder uma mão, perder um pé, um dedo, não é teu, não é teu. O que tu pode fazer, isso eu tô falando muito sério, tu como gerente, manutenção, etc. O que tu pode fazer para a empresa, tá claro. Todo mundo sabe o que eu posso fazer pela empresa. A empresa tá com a empresa quer dinheiro, a empresa quer lucro, quer diminuir custo, quer disponibilidade. Cara, lindo, maravilhoso, show de bola. Tá, mas e a tua equipe? Tem 150 caras lá e os pessoal aí tu não pode fazer nada por eles. É sério que o cara que é gestor, tu tá migrando para essa área, se tu não tá, ou se tu já é, tu acha mesmo que os únicos resultados, as únicas obrigações que tu tem é com a empresa, são com a empresa, desculpa. Não são, meu amigo. Não são com a empresa, são com as pessoas também. Porque não existe empresa sem pessoas. Fazendo uma analogia, tu não pode terminar uma guerra sem os teus soldados, cara. Não existe isso. É a tua equipe. Então a satisfação pessoal, a satisfação no ambiente, tudo isso importa. E deve ser priorizado. Priorizado. Quem merece tem que ser reconhecido. Pessoas que... Se tu... Por exemplo, né, existe não é uma estratégia, né, mas uma coisa que eu chamo da criação daquilo que não existe. Isso é a possibilidade de tu angariar criar as próprias oportunidades, né? Então, por exemplo, tu tá dentro do setor de manutenção que não tem inspeção. Não existe setor de manutenção que vá funcionar adequadamente sem, no mínimo, né, uma função, um cargo de inspetor. Não existe isso, tem que ter. Né? Por N motivos que eu não vou entrar aqui, mas outro dia eu explico.
Obviamente que quando tu cria esse cargo, tu cria uma oportunidade. Criando uma oportunidade, tu cria uma motivação para as pessoas. Querendo essa motivação, as pessoas buscam se desenvolver. Tu tá melhorando, de certa forma, a sociedade. Tá melhorando. E quando tu promove alguém, tu jogou o cara em termos de carreira para outro patamar. O cara saiu de mecânico e virou inspetor. Então ele evoluiu na carreira dele, teoricamente, né? Então ele ganhava, sei lá, 2.500, agora tá ganhando 3.200, 3.100. Cara, tu melhorou a vida da família desse cara. Melhorou a condição financeira dele. E tudo isso tu fez não prejudicando a empresa, mas trazendo benefício para a empresa. Então, o que a gente tem que entender, eu quero ser líder, eu quero ser gestor, que tu tem que fazer os interesses da empresa e os interesses dos funcionários convergirem para o mesmo fim. Tu precisa levar o que a empresa quer com que os funcionários querem para o mesmo fim, porque um depende do outro. Essa ideia do funcionário inimigo da empresa que quer ganhar em cima do funcionário, isso não pode existir mais. Isso não é mais adequado, isso nunca foi adequado, não tem motivo para isso. Não existe motivo para fazer esse tipo de coisa. Tu como pessoa não pode participar de uma coisa dessa. Porque tem tanta coisa para fazer. Às vezes esses dias eu recebi num grupo que o pessoal compartilhou. Era um PDF com as empresas que foram notificadas ou tem um processo, né, por terem funcionários prestando serviços, trabalhos análogos à escravidão. Cara, era uma lista imensa do Brasil inteiro. Eu li aquilo, eu fiquei abismado, cara. Eu fiquei, cara, como? A gente tá, a lista era de 2023, a gente tá em 2023 e tem empresa que está forçando os seus funcionários de um jeito de trabalhar um trabalho em condições análogas à escravidão. Cara, isso chega a ser difícil de acreditar. É muito difícil de acreditar que isso ainda aconteça. Mas realmente acontece. Realmente acontece. Só que a grande questão é por que tu, como gerente, como coordenador, como dono da empresa, precisa fazer isso? Vai fazer outra coisa, cara. Se o teu trabalho, se o teu negócio exige que tu explore as pessoas, não tenha negócio, vai fazer outra coisa. Se tu, como gerente, só consegue pensar nos resultados para a empresa, vai trabalhar como especialista, cara. Vai fazer outra coisa. Se tu não consegue trazer benefício nenhum para as pessoas, para a sociedade, vai fazer outra coisa, cara. Vai trabalhar sozinho. Tu não precisa disso na tua vida. Tu não precisa explorar ninguém. E tem muito gerente, não só de manutenção de operação, que explora as pessoas, cara. Explora, tem muito coordenador, supervisor que explora. Não sabe lidar, um cara despreparado. Não consegue perceber que ele tem dois tipos de responsabilidade. Uma responsabilidade perante o negócio e uma responsabilidade humana. Porque toda vez que tu tá lidando com um ser humano, tu tem uma responsabilidade humana. O humanismo, de fato, é isso. Então, toda vez que tu, hoje, né, que é gestor, que é líder, se tu olhar pro teu funcionário, pro teu colaborador, tu tem que conseguir enxergar o ser humano ali, cara. Tu não tem que enxergar o mecânico como se o cara fosse um meio. Às vezes, eu vejo algumas empresas tratando os terceirizados de forma diferente. Vocês são loucos, cara? Vocês acham que o quê? Que as pessoas são classificadas assim? Ah, esse aqui, ele é da casa, então ele é melhor que esse aqui. Vocês estão tudo louco, cara. Isso eu já vi em várias empresas. Pessoa é pessoa. Ser humano é ser humano. Não interessa se tá com a camisa A, B, C. Tira isso da tua cabeça, cara. Se tu pensa assim, tu é um cara desumano. Tu não pode ser gestor. Se a pessoa acerta no primeiro erro, tu demite ela, não sendo um erro grave, né? Dentro do conceito de erro grave e erro repetitivo, que eu já expliquei em alguns outros lugares, né? Pesquisa aí que eu já expliquei. Tu é desumano, velho. Porque tu erra direto. E não é porque ninguém vê teus erros que tu não
não erra, tu sabe que tu erra. Eu erro, todo mundo erra. Então a gente tem que aprender a dar segunda, terceira chance para as pessoas, acreditar na mudança das pessoas. Então, a desumanização da gestão, a desumanização da liderança, tá em tu usar as pessoas como um meio para um fim mesquinho teu, que é só teu. Tá em tu não fazer as pessoas entenderem que vocês de fato estão juntos. Tá em tu não buscar para as pessoas melhoria junto à empresa. Se o cara merece um salário melhor, tu vai lá junto à empresa e pede um salário melhor, cara. E daí? Qual é o problema? Quando tu tem que pedir pro cara fazer hora extra, se lascar lá, tu não pede? Tu não manda? Tu não ordena? Então, o gestor de manutenção, ele tem que buscar ser mais humano. Ser mais humano não é ser permissivo. Ser mais humano não é não cobrar ninguém. Tem nada a ver. Nada a ver. Ser humano é promover um bom ambiente de trabalho, reconhecer quem precisa ser reconhecido, prover recursos para o pessoal adequado, o cara precisa de tal ferramenta, compra, dá, disponibiliza. Não ficar com aquele negócio. Vou te contar um negócio aqui, cara. Perderam, olha aí, não dá para ter nada, perdeu, perdeu, irmão, perdeu. Não é do teu dinheiro que tu tá louco. Eu já vi contando disco de corte, contando. Vocês estão loucos? A empresa está faturando 400 milhões, velho. O que tu quer contando disco de corte? Não viaja. Isso é insumo. Contando de estopa. Tu é louco, cara. Esquece isso aí, dá recurso pro pessoal trabalhar e controla no macro. Não é aí que tu vai ganhar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro em cima do peão, cara. Não tem como ganhar dinheiro em cima do trabalhador. Isso não existe. Ganha-se dinheiro no mercado, ganha-se dinheiro com estratégia, ganha-se dinheiro com tática, ganha-se dinheiro aumentando a produtividade de forma organizada, com novos métodos de trabalho. Não se ganha dinheiro em cima do trabalhador, velho. Ou tu acha que ao invés de dar uma trena boa, tu comprar uma trena vagabunda pro cara, tu acha que isso aí vai melhorar o quê pra empresa? Nada. O pessoal perdeu a Makita, não vou comprar a Makita. Tu acha que isso aí vai melhorar pra quem? Pra ninguém, cara. Isso é um fetichismo da tua cabeça. Isso não existe. Não existe funcionário sem ferramenta adequada. Perder, faz um DS, conversa com o pessoal, tem que cuidar, compra de novo, irmão. Não fica te apegando a detalhezinhos, isso aí não existe, cara. Isso é coisa de mesquinharia. Não existe empresa com mesquinharia, irmão. Me lembro que nas caixas de ferramenta não tinha catraca. Catraca com... Era só chave de boca normal, né? Não tinha aquelas catracas com cachimbo, etc. Muito caro. Muito caro pra quem? Muito caro pro supervisor ali. Caro. Caro se tu fosse pagar do teu bolso. Cara, é o cara ficar 10 minutos pra soltar um parafuso. Aí o cara com a catraca solta em 2. A parafusadeira é muito caro. Caro é tu ficar 2 minutos soltando na catraca manual. Na parafusadeira tu solta em 30 segundos. Tu vê como esse pensamento ele é bizarro, ele é maluco? Mas, cara, tudo que eu tô falando aqui pra vocês são coisas que eu vivenciei. Ouvi nas empresas que eu trabalhei. O cara não comprar ferramenta para não gastar dinheiro. A empresa faturando bilhões, e os mecânicos sem ferramenta para trabalhar. Tu não tem condição de ser gestor, meu irmão. Tu vai ter que fazer outra coisa, cara. Abrir uma padaria, né? Trabalha de cobrador de ônibus. Tu não merece ganhar esse dinheiro que tu tá ganhando aí. Vai fazer outra coisa. Vai trabalhar de engenheiro, de técnico, né? Faz outra coisa. Mas não faz gestão, cara. Não faz gestão, não estraga o mundo. Não estraga o mundo. Tem gestor que estraga o mundo. Tá estragando o mundo, cara. Tá estragando as pessoas. Porque quando tu é assim, tu impele as pessoas que estão abaixo de ti a achar que todo mundo é assim. E aí a gente entra naquele inverso, né? Que as pessoas olham pro chefe, isso aí é sem vergonha, isso aí não vale nada, isso aí só sacaneia, isso aí não dá pra confiar, etc. Por quê? Porque tem gente que nem tu, né? Que não valoriza ninguém, que não conversa com as pessoas, que não trata as pessoas como pessoas, etc. Isso aí.
A dificuldade toda tá em as empresas conseguirem entenderem que se o cara entrega resultado só para ela e não entrega pro pessoal, o pessoal tá em frangalho, esse gestor ele não é um bom gestor. E eu já vi muita gente ser homenageada na empresa sem fazer nada para ninguém. Nada, nada. Os resultados do cara todos foram construídos pelos funcionários da equipe dele e ele nunca fez nada para ninguém, velho. Isso é a desumanização da gestão. Uma gestão desumana é uma gestão que só pensa em lucro, descorrelacionado das pessoas. Quem entrega lucro para a empresa são as pessoas. Através das suas máquinas, das suas estratégias, dos seus negócios, mas são pessoas. Pessoas, 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 pessoas. A reflexão que fica aqui, né, é que tem coisas que não vale a pena fazer. Tem resultados que não valem a pena atingir. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante: o como importa. Como tu venceu, como tu bateu a meta, como os caras fizeram o serviço, como está o andamento do turno, como o pessoal está trabalhando, o como importa. Se fizeram sem segurança, é ruim. Se tu atingiu a meta sacaneando todo mundo, é ruim. Tu tem que conseguir o que, né? A meta, atingir a meta, mas com um como adequado, com um como humano. O que é um excelente gestor de manutenção? É o cara que entregou o resultado para a empresa, entregou o resultado para a equipe dele. O que é um péssimo gestor de manutenção? É o cara que só entregou o resultado para a empresa. O que é outro tipo péssimo de gestor de manutenção? É o cara que só entregou resultado para a equipe dele. Não, não. Tu tem que entregar resultado para as duas partes. Tu tem que buscar unir essas duas partes. Unir os interesses das pessoas aos interesses da empresa. Unir os interesses da empresa aos interesses das pessoas. Legal? É. Que loucura. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu acho que isso é um assunto que deveria ser mais falado, porque eu vejo coisas ainda, presencio coisas estarrecedoras em termos de gestão de pessoas, né? Um despreparo, uma exploração velada de cobrança é completamente desnecessária e completamente desumana. Eu acho que a humanização da gestão, a humanização da liderança é uma necessidade urgente. Né? Legal? Espero que vocês tenham gostado do podcast. Se gostaram, curtam, compartilhem. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.